Bom, nessa aula a gente vai continuar a corrigir alguns exercícios aqui, ó. E esse exercício é o exercício da EAR aí, ó, de 2021, tá? E de novo, é um exercício igual o anterior, né? Igual não, parecido com o anterior, um exercício típico, né, como eu falei. Esses exercícios que a gente tem que resolver pelo diagrama de Venn são exercícios bem típicos aí que caem o tempo inteiro em concursos aí, nessas coisas que tem que cai o conteúdo de conjuntos numéricos, sempre vai cair um exercício desse, tá? Sempre. Então é importante aí que você se atente e saiba resolver, né? Principalmente esse com quando tem só duas coisas pra gente analisar. E aí a gente consegue construir o diagrama simples, né? Ó, que só tem duas bolinhas. Agora, depois a gente vai ver quando tiver três, tá? Que aí já fica um pouco mais trabalhoso. Então, ó, esse exercício, ele fala o seguinte, ó. Ficar aqui de lado para não ficar o reflexo da luz ali. Ele fala: em um grupo de jovens, 25 praticam futebol, 20 praticam vôlei, 5 praticam futebol e vôlei e 10 não praticam nenhum esporte, tá? Se atentem às informações. Ao selecionar aleatoriamente um jovem deste grupo, a probabilidade dele praticar apenas futebol é 0,6, 0,5, 0,4, 0,3, 0,1. Né? Ali as probabilidades, né? Quando a gente multiplica por 100 dá 60%, 50, 40, 30 e 10%, ok? Então vamos lá, ó. A primeira coisa que a gente faz, né, quando a gente vê um exercício assim, é a gente analisar quantas coisas a gente tem que saber. Nesse exercício, a gente tem que saber a quantidade de pessoas específicas que praticam futebol e que praticam vôlei, né? E a que pratica os dois, ok? É fácil da gente conseguir ver isso, né? Aqui nesse que só tem duas coisas pra gente analisar, né? Duas coisas, o futebol e o vôlei. A gente tem que ver quantas pessoas jogam só futebol, quantas só jogam vôlei, quantas jogam os dois e depois calcular a probabilidade. Aí você tem que analisar o seguinte, que neste exercício o grau de dificuldade dele é maior do que o outro exercício que eu fiz no vídeo anterior a esse. Tá? Se você não viu um vídeo antes desse, né, vai lá, segue aí a sequência da playlist e volta no vídeo anterior, você vai ver que lá, depois que a gente calculava o diagrama de Venn, né, a gente achava o diagrama de Venn, achava as informações, depois disso acabou, era só achar o número de elementos, né, que era somar tudo e pronto. Nesse aqui, além da gente ainda achar quantos jogam só futebol, quantos jogam vôlei e os dois, a gente tem que achar ainda a probabilidade. E se a pessoa não lembrar lá daquela boa fórmula, né, da probabilidade, que ela é exatamente essa daqui, ó. Probabilidade é igual, a câmera tem hora que não foca. Probabilidade é igual ao número de um evento dividido pelo número do espaço amostral. Essa letra é uma letra grega que se chama Om, né? Ela é mais redondinha aqui assim, ó. E a gente chama isso daqui de espaço amostral. Ou seja, o número do evento A é as possibilidades que a gente quer, né? É o que a gente quer. E o número do espaço amostral é sempre o total, né? Então assim, se você não lembra disso, você já vai ter grande dificuldade, você não vai terminar o exercício. Você pode até saber o diagrama, mas se você esqueceu a fórmula da probabilidade, esquece, não termina o exercício, tá? Então, vamos ver aqui as informações que a gente tem, ó. A primeira informação que a gente tem importante e que eu disse pra gente sempre começar esses exercícios pela interseção, né? Começar sempre pelo meio, aqui, ó, pelo meio, porque evita você errar. Então, ó, o meio é a interseção. A interseção vai ser os que pratica os dois, né?
E aqui, ó, tá falando que 5 praticam futebol e vôlei. Né, ó, tá ali, 5 praticam futebol e vôlei. Então, é justamente isso que eu vou colocar aqui, ó. 5 aqui. 5 praticam tanto futebol, né, que eu botei a letra F, quanto vôlei. Depois, a gente tem que analisar, ele fala aqui, ó. 25 praticam futebol. Aí a gente volta lá no começo, né, ó. Em um grupo de jovens, 25 praticam futebol. Então, se 25 praticam futebol, a gente tem que fazer aquele esquema da continha lá, né, ó. 25 menos 5. Por que 25 menos 5? Porque já tem 5 pessoas aqui, ó, que praticam tanto futebol quanto vôlei. Se você vier aqui e colocar 25 direto, você está repetindo de novo essas pessoas. Então, por isso que tem que fazer essa subtraçãozinha ali. Então, dá 20, né? 20 pessoas jogam apenas futebol, ok? Agora vamos fazer isso com vôlei. Ó, tá falando aqui. 20 praticam vôlei, 25 praticam futebol e 20 praticam vôlei. Então, a mesma coisa. A gente vai fazer aqui, ó. 20 menos 5. 20 menos 5, eu não posso colocar o 20 direto, porque se eu colocar o 20 direto, eu vou estar repetindo essas pessoas aqui, ó, que praticam tanto vôlei quanto futebol. E nesta parte da bola aqui, ó, é só os que praticam vôlei, que é 15. Então entenda, ó, quando a gente está fazendo esse exercício, você tem que entender o que você está fazendo. Não adianta você fazer só por fazer, até acertar e tal, para pagar de bonzão, mas você não saber o que está fazendo. E é o que a maioria faz. A maioria faz essas coisas de um jeito mecânico e não sabe o que está fazendo. Então a gente fez essas subtrações aqui, ó, para a gente não ter que repetir a quantidade de pessoas que estava aqui no meio já. Porque o meio, a interseção, ó, esse meio aqui, ó, vou até botar aqui, esse meio, ele simboliza F interseção V. Esse 5 aqui, ele simboliza F interseção V. O que significa F interseção V? São os elementos que estão nos dois ao mesmo tempo, né? Então, 5 pessoas praticam tanto futebol quanto vôlei. Aqui, esta parte aqui em vermelho, ó, são as pessoas que praticam só futebol, né? Ó, esta parte aqui, só futebol. Então, eu tenho que tirar das pessoas que praticam futebol e vôlei, porque eu quero as pessoas que praticam só o futebol, ok? E aqui a mesma coisa, eu quero as pessoas que só praticam vôlei, por isso que eu subtraio. Bom, agora a gente já tem aí os valores, né? Ó, a gente já tem o valor 20, já temos o 5 e o 15, né? E o 15. Aí, continuando a leitura aqui do exercício, ó, eles falam que o exercício fala que 10 pessoas não praticam nenhum esporte. Então, eu vou colocar esse 10, né, ó, de 10 pessoas que não praticam nenhum esporte, aqui fora. Aqui fora. E aí, quando a gente analisa esse diagrama, a gente consegue descobrir o total de jovens, né? Que é aquele M que a gente calculou lá no exercício anterior que eu falei para vocês verem. O total de jovens vai ser a soma de 20 mais 5 mais 15 mais 10. Por que que a soma é 20 mais 5 mais 15 mais 10? Que é 20 das pessoas que só jogam futebol, 5 das que jogam os dois, 15 das que só jogam vôlei e 10 das que não jogam nada. Assim a gente tem o total de pessoas, né? E fazendo essa conta aí, a gente vai chegar em 50, né? 50. 30 aqui, né? 45, 50, isso aí. Então, o total de jovens é 50. Agora a gente já sabe o total de jovens, né? E aí o exercício continuava falando assim, ó. Ao selecionar aleatoriamente um jovem desse grupo, a probabilidade dele praticar apenas futebol é...
Probabilidade é igual ao número de eventos que a gente quer dividido pelo total. O total de jovens, né? O total de jovens é 50. A gente acabou de calcular aqui, ó. Total de jovens, 50. Tá? O evento que a gente quer aqui, ó, ela quer retirar, né? Ela quer saber a probabilidade do jovem desse grupo, a probabilidade dele praticar apenas futebol. Então, o grupo que ele quer é o grupo do futebol. Quantas pessoas só jogam futebol? Você volta aqui no diagrama e vê. 20 pessoas só jogam futebol. Então, o número do evento que eu quero é das pessoas que só jogam futebol, que é 20. E fazendo essa divisão aqui, ó, a gente vai obter 0,4. 0,4, né? Como a probabilidade neste exercício eles deixaram em decimal, então é a letra C, né? Mas essa probabilidade aqui poderia estar em porcentagem, né? Para mim transformar isso daqui para porcentagem é só eu multiplicar isso daqui por 100. A hora que eu multiplico isso daqui por 100, eu obtenho 40%, ok? Então, nesse exercício, o grau de dificuldade maior dele era isso, né? Era você saber fazer o diagrama ali e ainda lembrar aqui da fórmula da probabilidade, tá? Então, o grau de dificuldade dele aumenta um pouquinho do que se fosse para saber só o número de jogadores, né, que tinha. Mas além disso, ainda tinha que saber a probabilidade aqui também, ok? Isso aí, gente.